É você analisar todo o seu universo. Eu sei que existem vários movimentos no mercado, eu sei que existem aí os gurus falando ABCD para você seguir, mas estamos falando sobre a sua visão de mundo, como você vai se destacar. Eles já conquistaram o lugar dele, agora você precisa conquistar o seu. E você concorda que existe sim um caminho das pedras que a gente pode seguir de pessoas que já se desenvolveram. Porém, você não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe aquele bloqueio criativo que faz você olhar para a tela do celular e se perguntar o que eu posto hoje? Nesse vídeo eu vou te mostrar o segredo para nunca mais ficar sem ideias. E o melhor, tudo que você precisa já está dentro de você. Você vai aprender a usar a sua visão de mundo como combustível criativo. Assim, você vai conseguir transformar tudo isso em ideias únicas e ter um posicionamento cheio de personalidade. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica Costa, sou especialista em criação de conteúdo e posicionamento com personalidade. Então já fica aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso na prática. Eu tenho certeza que você já sentou para criar conteúdo, abriu o bloco de notas, olhou todas as referências que você salvou e nada se encaixou no que você queria para esse momento. E o pior, a gente acaba se perdendo muito na hora de criar conteúdo nessa coisa de fórmulas, de hacks, e esquece o que realmente importa, que é a entrega, o que vai ter dentro desse conteúdo. Qual é a missão que a gente quer com ele? Esse ano de 2025, além de criar conteúdo para o meu perfil, eu também criei conteúdos de projetos que eu fazia parte. Então foram mais de 55 marcas no total, aonde eu percebi que o segredo para você nunca ficar sem ideias de criar conteúdo é colocar a sua visão de mundo dentro do que você está fazendo, dentro da mensagem que você quer transmitir. E agora você deve estar se perguntando, mas tá bom, como que eu faço isso? A maioria das pessoas acredita que falta inspiração, quando na verdade falta interpretação. A sua visão de mundo é tudo que você consome. Então, os livros que você lê, um curso que você faz, conversas entre amigos, novelas, filmes, séries, tudo isso faz parte da sua visão de mundo. Então, é isso que você vai trazer. Ao invés de você apenas falar sobre compre meu produto, compre o meu serviço, você vai trazer esses aprendizados, essas experiências que você tem para a sua criação de conteúdo. Essa forma de criar conteúdo é tão única justamente por isso, porque ela vai ser de acordo com a sua jornada, com os seus valores, com o que você acredita, com as suas crenças. Então não tem como copiar tudo isso, isso vai vir de dentro de você. A forma que você realmente enxerga tudo que está acontecendo à sua volta. Várias de pessoas podem assistir o mesmo conteúdo e ainda assim ter insights diferentes. Então, por exemplo, eu e você podemos assistir o filme do Rei Leão. Eu posso olhar para o filme e falar sobre legado e sobre liderança. E você que está no nicho de desenvolvimento pessoal pode olhar para esse mesmo filme e trazer insights para esse conteúdo falando sobre propósito e perdão. Consegue entender que a ótica é completamente diferente e é por isso que essa é a forma mais assertiva de criar conteúdo hoje. Então você não precisa de inspirações mirabolantes, de inventar a roda. Você precisa simplesmente fazer o básico bem feito, que na minha opinião hoje esse é o básico bem feito. É dessa forma que você consegue apenas sair daquele conteúdo sem personalidade, por exemplo, agende o meu horário, para uma narrativa como essa que eu citei. Então, a partir de agora, você vai trabalhar com seu olhar mais treinado para observar esses detalhes no seu dia a dia, para você entender o que pode ser uma narrativa dentro da sua criação de conteúdo, dentro do seu posicionamento. Então, você vai passar a analisar mais uma conversa com o cliente, por exemplo, onde você teve uma reunião e ele levantou para você várias objeções que você teve que quebrar. Então, da mesma forma que você teve que quebrar essas objeções na sua reunião, você também tem que quebrar essas mesmas objeções na criação de conteúdo. Então, você pode anotar tudo isso e perceber aonde o cliente estava relutante em aceitar a minha oferta e como eu consegui converter isso. Isso você vai trazer exatamente para a sua criação de conteúdo. Um dia que você estiver mais improdutivo, sabe aquele dia que você está mais cansada? Você pode falar sobre saúde mental, sobre o que você fez para conseguir cumprir os seus compromissos, ou se você optou por não trabalhar naquele momento, se você tem essa opção,
como você valoriza a sua saúde mental e é por isso que você escolheu empreender, se isso faz sentido para a pessoa que você quer atingir, é um conteúdo, é uma narrativa e que você vai estar falando de dentro de você, das suas perspectivas de vida. E com certeza, semelhante atrai semelhante e as pessoas aspiram muito. Então, as pessoas compram justamente por aspiração. O que é aspiração? Elas querem ser como você. Então, a partir do momento que você compartilha, mostra uma vulnerabilidade aonde você consegue gerar essa conexão, essa pessoa vai estar mais propensa a comprar de você futuramente. Outra coisa que muita gente ignora, você recebeu um feedback, um elogio, você fez uma entrega para o seu cliente e ele observou algo que você não tinha observado, isso também é um conteúdo, é trazer uma ótica diferente de tudo que você já entregou, desmembrando ali dentro de uma narrativa para gerar conexão, para ter conteúdo que vende. E principalmente, gente, os erros, os nossos erros, os erros dos nossos clientes, os erros dos projetos que você estiver envolvida, isso gera muito conexão, isso mostra, lógico, de forma estratégica que a gente precisa trabalhar, mas isso mostra que somos humanos e as pessoas estão cada vez mais querendo estar próximo disso. Ainda mais nessa era que a gente está vivendo da inteligência artificial, onde tudo é feito com IA, e as pessoas algumas pessoas têm até dificuldade de perceber o que é real e o que não é. Então, quando você mostra esse outro lado, é perto desse tipo de conteúdo de pessoas que o público quer estar. Ou seja, eu costumo muito dizer que a vida ela já é um roteiro pronto, basta só você treinar o seu olhar. Então, tudo que você precisa para criar conteúdo realmente está aí em você. O conteúdo com personalidade que eu sempre falo e que é a mensagem que eu quero trazer para o mundo é justamente isso, é você analisar todo o seu universo. Eu sei que existem vários movimentos no mercado, eu sei que existem aí os gurus falando ABCD para você seguir, mas estamos falando sobre a sua visão de mundo, como você vai se destacar. Eles já conquistaram o lugar dele, agora você precisa conquistar o seu. E você concorda que existe sim um caminho das pedras que a gente pode seguir de pessoas que já se desenvolveram, porém você não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que extrair a sua essência para a sua criação de conteúdo. Você tem que extrair quem você é. Então, aproveitando, eu vou deixar até esse exercício aqui. Nesse vídeo teremos um exercício, uma tarefa de casa, que vai ser o quê? Treine o seu olhar para enxergar histórias. Tudo que a gente faz, tudo que a gente assiste, traz insights poderosos e é assim que você vai poder se destacar e trazer narrativas que ninguém vai conseguir copiar, porque vai ser tudo muito único, vai ser tudo muito de acordo com a sua vivência. E é lógico, gente, é muito importante ressaltar que para isso dar certo, você sempre precisa trazer o insight para o seu universo de marca, para o cliente que você quer atingir. Então, vamos supor que você é designer e você teve um insight de disciplina, você quer falar sobre disciplina. E o seu público, o público que você quer atingir, são pessoas que desejam se tornar designer. Então, a gente sabe que geralmente o designer tem uma demanda muito grande e que realmente disciplina é algo essencial para quem deseja se destacar nessa área. Então, você vai trazer como eu conseguir ter disciplina para faturar R$10.000. Esse é um exemplo. Você tem que colocar literalmente o insight que você está tendo no mundo e no universo do cliente que você deseja atingir. Quando você traz o seu olhar para o conteúdo, você consegue ultrapassar uma barreira, que é onde a pessoa ela esquece do produto e ela se conecta justamente com você. Por quê? Porque as pessoas elas compram pelo lado emocional. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa derrubar essa barreira. E o que é derrubar essa barreira? É justamente furar essa bolha. É fazer literalmente a pessoa esquecer que existe um produto. É tipo muito como a Bianca faz, a Bianca do Boca Rosa. Várias vezes ela traz narrativas tão fortes que a gente até esquece. A gente sabe que a gente quer o produto, a gente sabe que a gente quer comprar dela, mas a gente fica mergulhado completamente no universo que ela criou para aquele conteúdo, para aquela campanha. Justamente isso que a gente precisa fazer. É furar essa bolha e mergulhar no emocional do público que a gente quer atingir. Então, é sempre você analisar. Eu tive uma ideia, eu tive esse insight para criar esse conteúdo. Então, agora, como eu vou colocar esse conteúdo no dia a dia das pessoas que eu quero atingir? Esse conteúdo, para gerar conexão, ele precisa estar na rotina. Então, é legal também, eu sempre falo para as pessoas que querem criar conteúdo, que pedem dicas para mim, estudar sobre o comportamento humano.
Faz muito sentido quando a gente começa a estudar esse tipo de conteúdo, as narrativas ficam muito mais práticas de serem executadas. Conseguindo essa criação, você vai gerar muita confiança, muita identificação, e o pilar número 1 da venda é a confiança. Então, se a pessoa não confia em você, ela não compra. Às vezes ela pode não se identificar totalmente, mas ela confia. Você transmite credibilidade, você é uma autoridade. Ela compra. Agora, se você não transmite confiança, esquece, você não consegue converter na venda. Então, sempre que você estiver travado, preciso criar conteúdo essa semana, preciso criar um conteúdo hoje, e você travou, esquece de olhar perfil de concorrente, isso não funciona. Esquece de que, fulano tá fazendo isso, ciclano tá fazendo aquilo. Vai olhar o seu bloco de nota, olha lá alguma coisa que você anotou, vai nos livros que você leu, olha lá tudo que você grifou, olha as suas anotações, pensa no seu dia, sabe? Pare e analisa o que você fez ontem, o que você fez hoje, o que foi legal, o que foi interessante. Tem alguma coisa que eu gostaria de compartilhar que aconteceu na última semana, no último mês, alguma conquista que você teve. Tudo isso é o que vai te diferenciar, porque tá todo mundo fazendo tudo exatamente igual. Então não tem como você querer se destacar se você só seguir a manada. Tudo que você vive, sente, pensa, pode virar conteúdo. Então, como eu disse, é só você treinar o seu olhar a partir de agora. Anda com um caderninho, separa um bloco de notas para poder estar anotando as suas ideias e se diferenciar. A partir de agora, eu quero que você crie seu conteúdo com personalidade, porque a gente já tá cansado de ver tantas cópias no mercado. E agora que eu fiz essa entrega incrível para você, que eu tenho certeza que nunca mais você vai ficar sem ideias do que criar e do que postar, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. E se você quiser, aproveita para me seguir também nas outras redes sociais. Eu compartilho muita coisa por lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.